Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz de Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Boa tarde, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que estão conosco a partir de agora. Você que vai entrar depois aqui na Web Rádio Estação da Luz, no nosso programa Estudando o Evangelho lá na rádio. Para você, boa noite, bom dia, fica à vontade. Muito obrigado pela sua companhia. E eu quero agradecer primeiramente a Tavares, que está nos trabalhos técnicos, numa correria de gente grande, ele fica fazendo 2, 3 programas simultaneamente, mas vai com Deus, menino. E eu quero cumprimentar inicialmente Dona Ana Maria, que acaba de chegar aqui no estúdio. Boa noite, boa tarde, Dona Ana. Paz e luz com Jesus. Boa tarde a todos os ouvintes. Queremos agradecer primeiramente a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, e depois ao nosso querido irmão Tavares, né? Boa tarde para nosso irmão Arimateia e a todos os nossos irmãos que nesses instantes já estão conosco a assistir o nosso programa. Maravilha! E aí eu cumprimento meu irmão Ari, José da Arimateia, paz e luz com Jesus, Arimateia. Paz e luz com Jesus para todos, boa tarde. Fico muito feliz em estar nesse momento com nossos irmãos e com os que nos assistem, e agradeço a Tavares por nos dar essa oportunidade. Exatamente. E hoje, segunda-feira, são 4 de agosto de 2025, e agora são exatamente 16 horas. Estamos iniciando o programa Estudo do Evangelho no Lar, o Evangelho no Lar na rádio, aqui na Web Rádio Estação da Luz, agradecendo a todos vocês que estão conosco a partir de agora. Mas eu devolvo a palavra para o nosso irmão Arimateia, que vai fazer a preparação para iniciarmos nossos trabalhos propriamente ditos. É com você, Arimateia. Certo. Do livro Fonte Viva, busquemos o melhor. Por que reparas o argueiro no olho do teu irmão? Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 3. A pergunta do mestre, ainda agora, é clara e oportuna. Muitas vezes, o homem que traz o argueiro nos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas do trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Comumente, pelo veso
de bagatelas, perdemos o ensejo das grandes realizações. Colaboradores valiosos e respeitáveis são relegados à margem por nossa irreflexão. Em muitas circunstâncias, simplesmente porque são portadores de leves defeitos ou de sombras insignificantes. Pretérito que o movimento em serviço poderia sanar ou dissipar. Nódulos na madeira não impedem a obra do artífice. Certos trechos empregados do campo não conseguem frustrar o esforço do lavrador na produção da semente nobre. Aproveitemos o irmão de boa vontade na plantação do bem, duvidando as nugas que lhe que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia. E se esperamos alcançar a nossa melhoria, contando com a benemerência do Senhor, e negar ao próximo a confiança no futuro, consagremos-nos à tarefa que o Senhor nos reservou, a edificação do bem, da luz, e sejamos convictos que, assim agindo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo a felicidade do equilíbrio através da incessante renovação. Maravilha de Deus, meu irmão. É com você, pode mergulhar. De todas as formas, vemos o chamado para a caridade, né? E também vemos, ou observamos, através de uma leitura desta, o que nos impede, ou seja, as escuridões que existem em nós, que atrapalham o serviço divino do Pai, porque tudo isso é Deus trabalhando em benefício da humanidade, dando todas as necessidades para que essa humanidade chegue ao ápice, à grandeza que ele deseja. Então, nós temos esse problema de, antes de tudo, ver os defeitos que os outros que nos se aproximam apareçam muito mais, as escuridão dos nossos irmãos apareçam muito mais do que a luz que eles têm, porque todos nós temos um pouquinho de luz. E esquecemos de ver e nos relacionarmos com nossos irmãos em função da luz que nós vemos nele, e não das escuridões, das coisas mais obscuras que eles possam ter. Essas escuridão desviam o quê? O amar o próximo, né? Desvia o quê? A nossa busca de ajudar a Deus no benefício de toda a humanidade. Então, eu vejo essa lição uma forma de nos ensinar mais um tipo de caridade, porque se olharmos para as qualidades dos nossos irmãos que estão próximos, é uma grande caridade que vai ajudar esse relacionamento humano, né? Você quer falar alguma coisa? É isso mesmo. Não, você já debulhou perfeitamente o texto. Só recapitulando, veja bem. Jesus nos desculpa
mas os nossos erros, as nossas incongruências conosco mesmo, com o nosso semelhante, com a natureza, com as leis divinas, tudo isso fica lá consignado, e se não pagarmos agora, pagaremos depois. Mas parece até, Dona Ana e Arimateia, e os irmãos que estão conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, fazendo o Evangelho lá na rádio, parece até uma predestinação, uma predileção, melhor dizendo, e muita gente, grande parte dessa humanidade que Deus abençoa e faz tudo por ela, parece até uma predisposição de as pessoas verem os defeitos dos outros e não olharem os seus próprios defeitos. Isso faz parte da ignorância, do desconhecimento. Aí entra os denominados vícios do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que a pessoa se sente imune até porque entrou num processo religioso e o outro não entrou, o cara já se sente quase santo. Volta e meia, dá uma olhada de lado e vê se não já nasceram umas asinhas. E quando, na verdade, estão tão emaranhados nas coisas erradas, tanto quanto aquele ou mais do que aquele. Mas é muito mais fácil a gente buscar os defeitos nos outros do que na gente, né? Mas vamos passar para a Dona Ana Maria. Dona Ana Maria está aí ansiosa para fazer a intercessão dos nossos trabalhos desta tarde de hoje. O hábito de fazer o programa à noite, volta e meia a gente quer falar à noite, mas nós estamos fazendo o programa às segundas-feiras, a partir das 16 horas. É com a senhora, Dona Ana. Perfeito, só Jesus, viu? Pode subir mais um pouquinho seu telefone, que a senhora está só a cabeça de fora. Eu estou dizendo a vocês, para todos nós, perfeito, só Jesus. Bateu fora. Nós vamos rogar a nossa mãe, Maria Santíssima, que essa é mãe de todos nós, essa mãe caridosa, amorosa para com todos, essa mãe que não nos deixa um minuto, está sempre conosco, essa mãe que sabe dividir tudo para com todos, aqueles que crêem e aqueles que não crêem. E assim possamos, agradecendo a Deus, a Jesus, a nossa mãe, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Filho de Deus, rogai por todos nós, pecadores, agora e na hora do nosso regresso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, mas que seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar aquele que tem nos ofendido. Não nos deixeis cair nas mesmas tentações, nos mesmos erros, nas nossas mesmas imperfeições. Mas livra a todos nós, Jesus amado, porque teu reino é o poder e a glória para todos. Que Jesus abençoe a todos nós, a todos os lares, a todas aquelas criaturas que se encontram enfermas nos hospitais, nas UTIs, em seus lares, principalmente, Pai amado, os idosos que se encontram longe dos seus afetos amorosos, e as crianças, Pai amado. Que a piedade dos jovens que ainda estão perdidos sem o rumo certo para o encontro com Jesus. Paz e luz com Jesus para todos. Que assim seja. Iniciado o nosso programa, o Evangelho no Lar na rádio, aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal. E antes de passarmos ao texto que nós vamos trabalhar hoje, vamos passar aquelas orientações para o culto do Evangelho no Lar. Primeiro você define dia e horário e o local em sua casa para você fazer o culto do Evangelho. Todo dia naquele mesmo horário, ou seja, todo dia escolhido, não é todo dia da semana, mas todo dia escolhido na semana, no mesmo horário você vai fazer. Por quê? Porque naquele dia e horário,
Os benfeitores espirituais comparecem ao seu lar para auxiliar, para proteger, para harmonizar aquela família, aquele lar e assistir os nossos irmãos necessitados. Sua casa passa a ser um laboratório de amor. Depois você reúne a família, os amigos, ou se não tiver família, você faz o evangelho lá sozinho. Você leva para o local o Evangelho segundo o Espiritismo, a Bíblia, ou um outro livro, se você cultuar outra religião. Leve também um texto ou um livro para você fazer a leitura que Arimatea fez, o exórdio. Você leva esse material e leva também um vasilhame com água, para depois do culto no Evangelho você ingerir essa água. Se você estiver sozinho, você gera água, guarda o restante. Se estiver com alguém, distribui aquela dábria com quem estiver com você. No local e no horário definido, faz uma leitura preparatória e, se preferir, um breve comentário. Aquilo que Arimatea fez, uma leitura de um livro, pode ser desses livros de autoajuda de Emmanuel ou de André Luiz, onde nos traz orientações sobre o que devemos fazer, como devemos proceder na nossa caminhada. Aí, na sequência, você vai fazer, depois da leitura preparatória e o breve comentário, fazer uma prece intercessória com os devidos pedidos. É o que Dona Ana acabou de fazer, uma prece implorando a misericórdia divina para o lar, para a família, para os necessitados de qualquer natureza, onde quer que se encontre. Depois da prece, fazer a leitura de um tópico do Evangelho da Bíblia ou daquele livro que me referi, que você pode predileções religiosas. Fazer o comentário depois, aí se você estiver sozinho, você faz o comentário. Se tiver com outras pessoas ou outra pessoa, você faculta a palavra para cada um falar o que entendeu do texto que foi trabalhado. O tempo você deve levar em torno de 10 minutos ou até 45 minutos. Não deve passar de 45 minutos, porque fica uma conferência. Não deve ser menor do que 10 minutos, porque só nas duas preces você leva aí 3, 4 minutos, vai embora praticamente todo o tempo. E depois de feito o comentário sobre a obra que você acabou de ler e comentar, aí você vai fazer uma prece de encerramento. Não é uma prece intercessória. Agora você já não pede mais. Você agradece pelas bênçãos recebidas, pela oportunidade do Evangelho lá em sua casa, pela presença dos benfeitores. Você vai fazer os agradecimentos pelo evento que você acaba de concluir. Concluído esse trabalho, concluído o Evangelho, aí você vai usar a água que você levou lá para... Hoje é magnetizar, na minha época era fluidificar. Aí você vai tomar água fluidificada. Se você estiver sozinho, você toma e guarda o restante. Se não tiver, você guarda o restante para usar depois. Você bota na geladeira e fica usando quando quiser. Muito bem, mas agora, Arimatea e Dona Ana, e você que está conosco aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, muito obrigado pela sua companhia. Você que está chegando agora, você que vai chegar depois, através do Facebook, do YouTube, muitíssimo obrigado mesmo. E vamos trabalhar a partir de agora. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Mas que mesma coisa é essa? Exatamente os ensinamentos que Sócrates nos trouxe através de Platão. E aí eu devolvo para nosso irmão Arimatea. Você está vendo bem aí, Arimatea? Dá para ler. Dá para ler? Então seja bem-vindo. Se tiver alguma dificuldade, eu leio, mas toque para frente. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos daqueles tempos podem depois ter sido dos que secundaram o Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições.
que finalidade pode dar-se? Façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. Vai lá, comece. Olha, eu acho que o texto para mim é autoexplicativo, é muito, muito claro o objetivo. Está perguntando, poderia Platão, Sócrates e outros filósofos que foram os preparadores, que foram os divulgadores dessas informações novas, que deram a base para que Jesus, trazendo a sua doutrina, pudesse ser propagada, porque já havia uma semente plantada. As coisas divinas são de uma precisão extraordinária. Primeiro, eles preparam o terreno, como é comum a um bom lavrador, prepara o terreno. Na época certa, quando chove e o terreno está molhado, aí o lavrador vai semear as sementes. E essas sementes, com essa preparação, com a terra molhada, com os fenômenos da natureza que propicia a germinação, essas sementes vão nascer, crescer e dar frutos. E aí aquilo que Jesus disse, algumas espigas dá 100 por um, 70 e 30 por outros, e assim sucessivamente. Podem aqueles iniciadores terem sido escolhidos pelo Mestre Jesus para divulgarem a sua boa nova, ou seja, para serem os precursores, já foram no passado, agora vão ser os divulgadores da boa nova de Jesus. E depois eles vão chegar nos tempos atuais como os benfeitores espirituais, enviados de Deus, sob o comando do Mestre Jesus, para nos trazer essa boa nova que é a doutrina espírita. Eu acho isso perfeitamente lógico. Me parece de uma clareza extraordinária, que eles já tenham trabalhado na preparação, depois vieram no auxílio, porque se você parar e olhar o trabalho dos apóstolos e o trabalho dos seguidores de Jesus na divulgação do cristianismo nascente, com a proposição que a própria espiritualidade diz, que aquela doutrina de Jesus, o propósito dela é cobrir toda a humanidade. Eles tratam de a árvore divina, e essa árvore divina, os seus ramos, os seus galhos, vão ocupar toda a humanidade, vão cobrir todo o nosso planeta. Ainda não conseguiu, mas a destinação é essa. E quem é que está dando hoje? Quem é que está dando as palavras diretrizes do que essa humanidade deve fazer? Os espíritos enviados de Jesus. É por aí, senhor Arimatea? É exatamente. Aí você falando e vendo o texto, eu vejo que grande dificuldade é transformar a nossa transformação, né? Assim, nós somos muito pequenos para pensar nas coisas divinas. E olhando o tempo, é que a gente fica mais abismado. Eu perguntaria, no tempo de Sócrates, de Platão, onde nós deveríamos estar e em que situação, né? Porque hoje, já tanto tempo, né, que se passou, já mais de milênios passaram, e provavelmente nós tivemos encarnações nesse período e já recebemos essas informações, tanto as de Sócrates como o Evangelho do Cristo, de várias formas, em vários momentos, e ainda estamos, mas graças a Deus até poderíamos pensar que já temos um avançozinho, porque acreditamos em Deus.
porque acreditamos na reencarnação, porque acreditamos que somos seres inteligentes que denominamos de espírito, e acreditamos na vida futura, com o tempo aí. Eu fico sempre perdido quando falo nisso que eu quero falar agora, e principalmente na sua frente. Mas vamos dizer infinito. Infinito, porque tem uma forma de dizer que você diz, não é assim. Mas vamos pensar nessa, que a gente não consegue definir um fim, se é que exista, né? Não temos essa cara. A nossa vida, então já acreditamos em tudo isso, já avançamos, já descolamos um pouco das formas animais que nós estávamos mergulhados. E podemos falar que o animal tem seu estado biológico e com certeza muito atrasado comparado com os humanos, mas já avançamos, já deixamos de ser o animal bem atrasado de antigamente, né? Mas tem muitos irmãos ainda que não creem em Deus, no seu trabalho, não conseguem ver. E mesmo sendo hominais, mas agem como se fosse um animal no seu ciclo de espécie, alimentado só pelos instintos, né? E dos instintos mal controlados, tem todos os piores problemas do que nós chamamos de pecado, de erro, de maldade, né? Satanismo, de vício. Mas aí, quando a gente trata de estar estudando agora, eu me vejo nesse palco divino, grande, e também com uma certa dignidade, e a gente lá mergulhando e catando, separando o que é bom, o que não é, errando pelo olho como o texto, né? Olho enviesado, consegue ver a luz que tem na nossa frente, tanto como das coisas que nos acontecem. Mas, graças a Deus, Deus é um grande... grande, e a gente poderia fazer referência de um grande arquiteto, cientista, e ele programa tudo, e quando a gente faz um pequeno esforço para elevar um pouco a nossa forma de ver as coisas, a gente vê como ele é grande, porque ele termina dando de bandeja para nós, como você mesmo disse, no devido tempo, que a gente possa absorver, pegar aquele alimento da sabedoria e absorver esse alimento da sabedoria para ir para frente um pouquinho mais. Isso? Também, seu menino. Acho que é exatamente isso. Agora, é que, pela nossa natureza ainda muito material, nós temos uma pressa excessiva, queremos as coisas incontinentemente. E o relógio de Deus é diferente do nosso. Imagine você, por exemplo, nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos, que Jesus moldou a superfície do nosso planeta, dando as características, o relevo que esse planeta... Ora, diz a espiritualidade que quando o espírito criado por Deus, aquela energia lá no reino mineral, passa pelos demais reinos e aparece como ser humano, leva uma média de 1 bilhão e 500 milhões de anos. Aí você me pergunta, onde nós estávamos quando Jesus veio à Terra? Ora, o que é 2025 anos diante dessa dimensão de tempo extraordinária? Ora, certamente nós estávamos em algum lugar e já, com certeza, plantando e colhendo benefícios que, pela misericórdia divina, hoje
fomos escolhidos para fazer parte dessa família terrena que dá prosseguimento aos ensinamentos de Jesus como espírita. Isso é uma bênção. Isso é uma Pois bênção. é isso. Significa que nós acertamos em algumas coisas e hoje nós estamos aqui como intermediário da ação de Deus por meio dos espíritos, reagindo e interagindo na educação e na preparação de dias melhores para essa humanidade. É fantástico. Mas vamos ao próximo slide? Vamos lá. Pronto. Ok. Capítulo 12, diga aí. Dá para ler? Dá. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros mútuo desprezo. Não está aí o princípio de caridade, olha a palavra mágica, que descreve: não se retribua o mal com o mal, e se perdoe aos inimigos. Olha as conexões, né? Falamos de caridade no início e ela volta agora, né? Nova visão. Mas o texto aqui também é de uma clareza extraordinária, porque isso é o que nos chama a atenção, os espíritos, na prática da caridade. Não faça ao outro aquilo que não quer que o outro lhe faça. Fazer o bem sem esperar recompensa. E isso o próprio Jesus orienta para, se porventura se estabelecer uma desarmonia entre nós, perdoar. Se o adversário quiser que caminhe 1.000 metros com ele, caminha mais 2.000. Se pedir a capa, dá também um manto. Se quiser emprestado, empreste, não busca o pagamento. Isso quer dizer o quê? Jesus esclarece através de Mateus. Que devemos trabalhar no sentido de transformar o inimigo presente no amigo do futuro. Porque isso vai nos levar a um estágio de consciência plena, voltar para um mundo, para a nossa verdadeira vida, com a consciência tranquila, sem inimizade, sem querer pagar o mal com o bem. Porque é interessante quando a gente reflete sobre isso, dos ensinamentos que a espiritualidade nos traz, dando exemplos de situações que já ocorreram, que ocorrem e que ainda irão ocorrer. Veja bem, quando alguém é prejudicado, quando alguém sofre danos praticados por outro, pode ficar certo que aquele que sofreu os danos não foi por acaso. Ele certamente deu causa a que isso ocorresse. Mas qual o objetivo? Bom, sofrer os danos que causou ao outro. Isso é a primeira coisa. Mas depois tem a grande finalidade do ensinamento. Se você se conscientiza que está passando hoje determinada situação provocada por alguém que aparece como seu inimigo, lhe cobrando isso ou aquilo, não se desespere, porque você já fez alguém, se não aquele ou outro alguém, passar pelo que você está passando hoje. É o que diz a espiritualidade. Porque o acaso na criação divina não existe. Ora, aí o que é que nós devemos fazer? Trabalhar aquilo que a espiritualidade nos orienta. Primeiro, depois da agressão sofrida, refletir sobre o que aconteceu.
Aí tem aquela orientação. E se eu estivesse no lugar de Jesus, o que é que ele fazia? Ora, ele ia lá abraçar o adversário. Jesus era só amor. Então, o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar no sentido de esquecer nada de vingança, nem por pensamento, porque pensamento é energia. Você vai trabalhar. O que é que vai acontecer? Vai chegar um estágio que você, consciente que já fez o mal a ele ou a outra pessoa, está pagando hoje o preço do que você fez, você acaba esquecendo. E você esquecendo, o que é que vai acontecer? Na grande escola do tempo, depois você perdoa. E você perdoando, você se livrou daquele problema que certamente teria raízes ou iria dar frutos lá no futuro. E aí você elimina aqui. Ah, mas espera aí, e quem praticou o mal? Ora, quem praticou o mal precisa fazer também uma reflexão sobre o absurdo que praticou e depois um auto-perdão. Se não foi ele o prejudicado, mas foi instrumento de uma justiça que não lhe cabe praticar, que a justiça cabe a Deus, com as suas leis divinas, cobrar aquilo que nos é pertinente. E aí aquela criatura vai acontecer o quê? Ele também entra no esquecimento, perdoou. Aí está resolvido o problema? Claro que não. Aí vem o fechamento da conta. Quando é o fechamento da conta? E a encarnação futura, essas duas criaturas vão ser juntas numa família de laços consanguíneos. Para quem prejudicou, praticar o bem com aquele que foi prejudicado. Amar, aprender a amar nos laços de família. E aí a gente vai aprender no tete-a-tete, no dia a dia, a prática do amor que Jesus orientou. Amemos os nossos inimigos e façamos o que for possível para voltarmos ao mundo espiritual como amigos, para que juntos possamos evoluir. Se um fraquejar, vai pagar a conta. Eu acho que a coisa anda por aí, Arimatea. É isso. Agora eu estou tendo uma intuição que Dona Ana quer falar também. Dona Ana, e Dona Ana, quer dizer alguma coisa? Está o microfone fechado, Dona Ana. Com o microfone fechado fica ruim. Isso. Eu apenas estava lembrando aqui um ditado que os antigos diziam, e muita gente ainda diz, que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Porque nós estamos sempre perdoando aqueles a quem nós ofendemos, né? Os antigos tinham esse ditado, e agora, depois que nós passamos a estudar a doutrina, é que a gente vê que tem fundamento, né? É só isso. E eu estava pensando em... Sim, pode terminar, Dona Ana. Porque o perdão é essencial para a gente compreender mais os nossos inimigos, né? Porque tanto existe o encarnado como o desencarnado. Era só isso mesmo. E eu estava pensando, assim, a grandeza desse pequeno texto e como a enxurrada de ensinamentos, enquanto um fala, o outro vai exercitando aquelas palavras, aqueles sinais, aquelas formas de pensamento positivas que vão entrando dentro de nós e pegando um a um os pontos escuros que ainda tem em nós, né? E pena que nós dedicamos pouco tempo a essas leituras, a esses exercícios, né? E a vida normal que a gente tem que enfrentar, as experiências que a gente tem que enfrentar, é o inverso. É uma enxurrada de coisas para provocar situações para apontar e atiçar os nossos defeitos. Hoje, no mundo que vivemos, por isso que é provas e expiações, essa quantidade de provas que a gente, no dia a dia, enfrenta,
é bem maior e atiça esse lado, assim, de reagir de olho por olho, de ficar com a mágoa, ou de ficar com a raiva, com o ódio, né? É bom porque, primeiro, isso vem à tona, e a gente vai ver que tem esse defeito, que a gente vai ter. Mas se a gente fizesse mais leituras, mais estudo, mais grupos para estar, como a gente está fazendo agora, além de nós três, tem Tavares e tem os que vão nos escutar também, né? Se fizesse isso mais tempo, eu acho que a gente teria um ganho maior nessa caminhada nossa. Eu acho que o caminho é esse, viu, Arimateia? Aí, concluindo o texto que nós estamos acabando de analisar, é que tudo isso se conclui com a prática da caridade, que é o amor em movimento que Jesus nos orientou para fazermos isso uns para com os outros, nos amarmos uns aos outros, é excepcional. Mas vamos ao nosso próximo slide. 2 segundinhos só, para ver se eu consigo girá-la aqui. O tempo dá, Tavares? A gente fazer pelo menos uma leitura e deixar a semente plantada. Pode fazer. Tá bom. É pelos frutos que se conhece a árvore. Toda a ação deve ser qualificada pelo que produz. Qualificá-la de má quando dela provém o mal, de boa quando dela origem ao bem. Esta máxima pelos frutos é que se conhece a árvore, se encontra muitas vezes repetida textualmente no Evangelho. É verdade, esse texto ele é muito repetido no Evangelho. Mas, na verdade, a gente não está se referindo aqui a uma árvore frutífera, né? Estamos nos referindo aqui a uma criatura que pratica o bem. Precisamos entender esse contexto diferenciado. A exemplificação de uma árvore que produz bons frutos é uma criatura boa que produz boas ações. E é isso que vai fazer a diferença. Uma criatura má que a gente vê, criaturas por aí com todo apreço, sem nos imiscuirmos nas vidas deles, a gente vê criaturas por aí extremamente desarmonizadas, prejudicando os outros, fazendo mal, gerando conflito, dor, sentimentos, criando as mais diversas situações desestabilizadoras. Não se pode esperar boa coisa de uma criatura daquela, porque ela não muda de uma hora para outra. Nessa encarnação, ela vai continuar sendo uma criatura que desperta compaixão. E aí, uma criatura boa, uma criatura voltada para o amor, para o bem, não é necessário ser religioso, não é necessário ser espírita, evangélico, católico. É porque tem criaturas que são boas pela essência delas. Fazem caridade, ajuda, praticam o bem, elas dão bons frutos. Você não vai esperar de uma criatura daquela uma ação desarmoniosa, uma ação agressiva, uma violência, porque a natureza delas não comporta esse tipo de comportamento. Eu acho que nesse entender aí a gente vai compreender e a necessidade de repetição desse ensinamento na estrutura do Evangelho. Acho que faz parte, viu? E nós estamos aí no final, olha aí, chegamos no final. Arimateia, brigadão, meu querido, mais uma vez. Na próxima segunda-feira estamos juntos. Aí, muito obrigado mais uma vez. Você, e depois a gente passa para a dona Ana fazer a prece de agradecimento a Jesus e a nossa mãe pelas bênçãos recebidas. Arimateia. Agradeço a todos. Estou muito feliz. Eu tenho uma coisa a comentar no próximo Evangelho sobre esse quadro que a gente terminou de ler. Passando para a dona Ana, a oração final. Agradecemos a todos esse momento maravilhoso de ensinamento. Possamos fazer a prece de São Francisco, rogando ao Pai que ele envie o mensageiro do alto para que possa aliviar nossas dores aqui na terra. Senhor,
Fazei-nos instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que leve a esperança. Onde houver tristeza, que leve a alegria. Onde houver trevas, que leve a luz. Ó Mestre, fazei que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando, Pai amado, que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que vivemos para a vida eterna. Obrigada, Senhor, por este momento de paz, de alegria, de ensinamento, do amar e do perdoar. Que Jesus nos abençoe e Deus abençoe a todos nós, hoje, agora, amanhã e sempre. Boa Paz e tarde, Brasil! boa tarde. Boa Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.